Então, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, embora eu vá comentar um pouco sobre o capítulo todo, mas nós vamos ler a partir do versículo 11, tá? E depois você deixa aberto aí, por favor. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo de Lucas, o capítulo 15, amados, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todo mundo fala de o capítulo do filho pródigo, né? As outras 2 parábolas também são conhecidas, mas essa é a mais comentada. E alguns dizem que esse capítulo ele é o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque ele cristaliza a doutrina do arrependimento dos pecadores. Ele cristaliza isso nesse capítulo. O arrependimento daqueles que estavam perdidos e foram encontrados pelo Senhor. E aqui no capítulo 15 de Lucas, se você quiser, você pode dar uma olhadinha aí no primeiro versículo. Inicia o capítulo falando que aproximaram-se de Jesus todos, diga todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E Jesus começa a falar com esse grupo de publicanos e pecadores. Se assenta com eles, prepara uma mesa, os discípulos preparam uma mesa, aquelas pessoas se assentam com Jesus, os que podem se assentar, né, porque creio que não cabiam todos,
mas forma-se um grupo de pessoas ao redor de Jesus, e Jesus ensinando a palavra, conversando com eles, come com eles. E aí os escribas e os fariseus, que era outro grupo de pessoas, quem eram os escribas? Eram aqueles que anotavam a lei e ensinavam a lei. E quem eram os fariseus? Era um grupo de uma religião, a religião mais rígida de Israel naquele tempo, uma religião muito rigorosa. Então esses dois grupos de pessoas, os escribas e os fariseus, começam a murmurar contra Jesus. Começam a comentar uns com os outros, falando de Jesus. Como que ele come com os pecadores? Como que ele se assenta junto com os pecadores? Irmãos, eles se levantaram contra essa atitude de Jesus, porque aqui no livro de Lucas, a mesa é o símbolo da aceitação dos pecadores e dos perdidos. E Jesus se assenta com eles. Quem é que senta na sua mesa para comer com você? Não são seus amigos próximos, pessoas da sua família, pessoas queridas para você? Então, quando Jesus se assentava para comer e para conversar com aquelas pessoas, a mensagem que Jesus passava era de aceitação, de que aquelas pessoas, os publicanos e os pecadores, estavam incluídos na missão de Jesus, no propósito de Jesus. E os escribas e fariseus, eles se opuseram a isso no seu coração, veio a eles um sentimento de revolta, de indignação, e eles começaram a comentar uns com os outros: não, Jesus não pode se sentar com essas pessoas, não pode ensinar para elas, não pode comer junto com elas. Por quê? Porque no coração deles, no coração dos escribas e dos fariseus, eles achavam que os publicanos e os pecadores não eram dignos da mensagem da salvação. Não eram dignos, não poderiam ser aceitos por Jesus. Olha que coisa. E então, para contradizer isso, para corrigir esse pensamento errado, Jesus conta as 3 parábolas. Já se perguntaram por que Jesus conta 3 parábolas no mesmo tema, uma após a outra? Foi para corrigir esse pensamento errado, de que os publicanos e os pecadores eram indignos do amor de Deus. Então ele começa contando a parábola da ovelha perdida, é a primeira parábola. E todos nós conhecemos essa história. Até as crianças, né? As professoras contam muito nas salas. E nós vamos passar rapidamente pelas 2 primeiras parábolas, porque nós vamos nos deter na terceira. Então ele conta a parábola da ovelha perdida, que um pastor tinha 100 ovelhas. E ao colocá-las no curral, ele percebeu que faltava uma. Então ele deixa as 99 no deserto, aqui fala no deserto, provavelmente no curral, e sai para procurar a 100ª ovelha que se perdeu. E ele procura aquela ovelha, e não deve ter sido fácil encontrá-la num ambiente muito amplo, muito grande, sem cercas, mas também cheio de perigos, talvez barrancos, montes, buracos. O certo é que ele sai procurando aquela ovelha até encontrá-la. E quando ele encontra a ovelha perdida, ela provavelmente estava machucada, porque a narração aqui diz que ele pegou no colo e levou para casa. Mas esse pegar no colo também pode significar que a ovelha estava machucada muito, não conseguiria andar, daria muito trabalho para levar de volta, porque ele teria que carregar por todo o caminho, e que talvez um pastor que não amasse tanto poderia optar por sacrificar a ovelha. Mas Jesus não é esse pastor que não ama tanto. Jesus é um pastor que ama tanto, que vai atrás e procura até encontrar. E por que o pastor dessa história não optou por sacrificar a ovelha? Que seria mais fácil para ele voltaria tranquilo para cuidar das 99. Porque Deus nos valoriza. Deus nos valoriza. Nós somos importantes para o Senhor. Nós temos um valor muito grande para Ele.
E Deus não abre mão de nós, amém? Você pode dizer: Deus não abre mão de mim. E Ele vai me buscar, até me encontrar. Ele vai buscar aquele que nós amamos e que estão perdidos no mundo, até que o encontre. E a sua parte é como você pode contribuir com essa ação de Deus? Em oração, em jejum, em intercessão, até que o Senhor tenha feito a obra. Amém? Então Ele encontra aquela ovelha e Ele leva de volta para o curral. E eu quero chamar a sua atenção aí no versículo 7, que diz assim, ó: o próprio Jesus fala que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que Jesus estava querendo dizer para os escribas e fariseus? Que quando Deus encontra um pecador arrependido e esse pecador se volta para Ele, que há grande alegria no coração de Deus e alegria no céu, pelo retorno daquele pecador para o Pai, mais do que pelos 99 que não precisam de se arrepender. Quem eram os 99 que não se arrependeram, não precisavam de se arrepender? Os escribas e os fariseus. O Senhor Jesus estava falando com eles, e eles, com certeza, estavam entendendo. Então, na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida ou moeda perdida, nós vemos que uma mulher tinha 10 moedas e ela percebeu que havia perdido uma moeda dentro de casa. Não foi fora como a ovelha que se perdeu fora. Se perdeu dentro de casa. E as casas naquela época eram casas de um só cômodo, sem janelas. Então nós já concluímos que a casa era escura. E aquela mulher começa a procurar a moeda perdida. O que ela faz? Ela acende uma candeia, uma lamparina, né? Corresponderia a uma vela. Hoje, muita gente hoje não sabe o que é uma candeia, uma lamparina. É a versão antiga da lâmpada, que hoje poderia ser substituída pela vela. Então, acende a candeia e vai procurar. E a Bíblia fala que ela procura diligentemente. Essa palavra diligentemente quer dizer que ela teve muito trabalho para procurar, porque uma moeda é uma coisa pequena. Se está perdido na sua casa, você não vai achar facilmente. Quando nós perdemos uma coisa pequena na nossa casa, o que nós fazemos? Nós começamos a revirar as coisas, tirar as coisas do lugar. Se você acha que você perdeu numa gaveta, o que você faz? Você tira a gaveta, tira tudo de dentro da gaveta e começa a colocar novamente, um por um, para poder encontrar. Senão a gente não encontra, porque ela pode se esconder facilmente. Então aquela mulher deve ter tirado os móveis do lugar, deve ter revirado, tirado as gavetas, deve ter tirado o tapete. E por fim, ela varre a casa. Talvez ali procurando nos cantinhos mais escondidos até encontrar a moeda. E quando ela encontra a moeda, a narração diz aqui que ela chama as amigas, as vizinhas, para se alegrarem com ela, porque ela encontrou a moeda perdida. E novamente o texto fala aqui, ó, no versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a mensagem foi novamente passada para os escribas e fariseus. Há júbilo não só no coração de Deus, mas diante dos anjos no céu. Os anjos devem fazer uma festa extraordinária. Já imaginou como deve ser a festa dos anjos? Então aquilo que você conseguir imaginar de mais glorioso, festivo, espetacular dos anjos festejando, deve ser isso. Ou muito mais, né? Porque a nossa imaginação é muito limitada. Na verdade, nós não conhecemos as coisas do céu. Mas a Bíblia diz que aqui que os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Então, na última parábola, ele conclui a última parábola, dizendo que o irmão mais velho simbolizava os escribas e os fariseus presunçosos. O irmão mais velho do pai. O pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Então, o irmão mais velho simbolizava os escribas e os fariseus, porque ele quis ficar fora da festa quando o irmão retornou. Por quê? Porque ele não aceitava a ideia
de que o indigno e o perdido poderia ser perdoado e amado. E esse era o pensamento dos fariseus e dos escribas. Por isso Jesus contou essas 3 parábolas para eles. E eu quero entrar junto com você nessa terceira parábola agora, e nós vamos nos deter mais nela. E eu quero convidar você a nós examinarmos o que a palavra de Deus diz a respeito desse filho. O que significa o filho pródigo? Pródigo é aquele que esbanja os bens, que dissipa os bens, que acaba com os bens da família. Isso que quer dizer pródigo. Então, quando fala o filho pródigo, quer dizer o filho que desperdiçou a sua herança, que gastou a sua herança inteira, né? Então, aqui nessa parábola, o filho mais novo, perdido, longe da casa do pai, representa quem? Representa os publicanos e os pecadores. Agora eu quero dizer para você, quem eram os publicanos? Os publicanos não eram pessoas bem vistas. Por quê? Porque eles não só ajudavam, auxiliavam os romanos na sua administração. Nessa época, o país de Israel estava sendo dominado, governado pelos romanos, né? E esse grupo de pessoas, os publicanos, não só ajudavam na administração dos romanos, a governar, a dominar o país de Israel, mas também enriqueciam às custas dos seus patrícios, do próprio povo de Israel, arrancava dinheiro deles. Então, eles eram bem vistos? Não eram bem vistos, porque eles cobravam impostos e faziam outras coisas. E quem era o grupo dos pecadores, que os escribas e fariseus chamavam de pecadores? Eles eram os imorais, os considerados os imorais. Pensa, irmãos, o que esse tipo de pessoa devia fazer naquela época? Eles eram considerados imorais, ou aqueles que seguiam ocupações que os religiosos consideravam incompatíveis com a lei. Ou seja, eles tinham empregos, eles ganhavam uma vida de forma que era condenado pela lei do povo de Israel. Então, eles eram pessoas mal vistas. Eram pessoas que os escribas e os fariseus queriam se afastar dela. Não podemos conviver com esse povo para não nos contaminarmos. Por isso, a recusa deles de que Jesus se assentasse, comesse e conversasse com esse grupo de pessoas. Então, esses 2 grupos, escribas e fariseus, representavam, o filho pródigo representa esse grupo de pessoas, os escribas. Gente, está dando um nó aqui na minha cabeça. O filho mais novo, me perdoem, o filho mais novo representa os publicanos e os pecadores. Agora saiu. Os publicanos e os pecadores. E essa parábola é um dos mais belos quadros pintados na tela da nossa mente, pelo Mestre Jesus. E eu quero convidar você a imaginar agora essas cenas que nós vamos trabalhar com elas. Enquanto nós falamos, tente imaginar o quadro, a cena na sua mente. Vá construindo na sua mente a imagem daquilo que nós estamos falando. O que será que aconteceu com esse filho que nós lemos agora, no texto que nós lemos, esse filho, que o levou a sair da sua casa, da casa do pai, rumo a um país distante? Porque ele teve esse desejo de abandonar a casa do pai e ir para um lugar distante de tudo, distante de todos, distante da sua cultura, de tudo que ele já tinha conhecido e vivido? O primeiro aspecto que eu quero ver com vocês é a insatisfação. Satanás colocou no coração daquele filho um sentimento de insatisfação. E ele começou a olhar para o pai, para o irmão, para a sua casa, e começou a achar que aquilo não bastava, que aquilo não fazia mais feliz, que aquilo não era mais suficiente para ele, que ele precisava de algo mais, de viver novas experiências, de viver novas aventuras. Ele queria conhecer outros mundos, outras pessoas, outros lugares. Ele queria ter experiências novas.
Então aquele filho deixou que o inimigo plantasse esse sentimento no coração dele. Mas é uma grande tolice quando nós deixamos que Satanás coloque a insatisfação no nosso coração. A insatisfação é um sentimento tolo. Por quê? Porque é a ideia de que do lado de lá do muro, do lado de lá, não esse lado que nós estamos, do lado de lá do muro, que nos separa do restante do mundo, existe a felicidade que nós não temos aqui. A insatisfação nos dá a ideia de que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. Foi isso que Satanás disse para Eva lá no Jardim do Éden. Ele falou: olha, Deus não quer que você seja como Ele. Porque no dia em que você comer dessa fruta, você vai ser como Ele, você vai entender tudo. Então, no fundo, Deus está te privando de algo, Ele está impedindo que você tenha algo que Ele tem. E foi esse mesmo sentimento que brotou no próprio coração de Lúcifer, que o fez rebelar-se contra Deus e se tornar o que ele é hoje, um anjo caído, o inimigo do Senhor e da igreja. Então o inimigo começou colocando insatisfação no coração desse filho. E a segunda coisa que nós vemos aqui está no versículo 13, capítulo 15, versículo 13, foi a rebelião. O sentimento de insatisfação começou a corromper o coração daquele filho. E corrompeu de tal modo seus sentimentos, suas emoções, que ele chegou ao ponto de procurar o pai e pedir a herança. Falar: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte, a parte que me cabe. Na verdade, ele tinha direito a 1/3 da herança. Mas só quando seu pai morresse. Ele não podia tomar posse disso antes. Porque a herança é depois que os pais falecem, não é antes, não é em vida que se toma posse da herança. Mas ele chegou para o pai e falou: eu quero agora. E se o pai argumentou com ele e disse: meu filho, espere, quando eu me for, você já é dono. Eu estou administrando agora, mas quando eu não estiver mais com você, você poderá então administrar. Ele disse: não, eu quero agora. Eu quero administrar os meus bens agora, eu quero ter a minha disposição agora, eu quero fazer o que eu quero agora. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, eu sou o dono do meu corpo, minhas regras. Você já ouviu esse discurso em algum lugar? Ele é antigo, ele não nasceu nos nossos dias. Então, para o pai, é como se o filho tivesse matado. É como se o filho tivesse matado o pai do seu coração. E o pai, com tristeza, aqui não diz que o pai se entristeceu, mas nós concluímos que sim, o pai reparte a herança. E ele vai embora. Para onde? Para uma terra muito distante. Para uma terra distante, provavelmente um outro país. Então eu quero chamar a sua atenção para o que significa para nós essa terra distante, que o filho foi embora. Pegou sua herança, pegou seus bens, seu dinheiro e foi embora. Essa terra distante pode ser o seu coração, desejoso do que está lá fora. Pode ser o seu computador. Essa terra distante pode ser o seu computador. O que é que você está fazendo lá? Que é contra o que você tem na casa do seu pai. Que é contra o que o seu pai te oferece. Que é outro mundo. Pode ser a televisão. O pastor Eudes falou aqui no último domingo que ficou sabendo de pessoas que esgotaram as séries da Netflix, que já viu tudo que podia ver, não tem mais nada para ver. Irmãos, quando nós estávamos na correria, correndo, né? Levanta cedo e vai para o trabalho, e quem está estudando ainda sai do trabalho, vai correndo para a faculdade, para a escola, e chega, tem tarefa, tem a casa, tem o filho, tem o marido, é tanta coisa para fazer. E aí nós dizíamos para nós mesmos naquele tempo:
Irmãos, é tão estranho, né, a gente falar naquele tempo, naquela época, mas o mundo mudou, nós estamos vivendo tempos diferentes. Eu olho aqui para vocês, a disposição das cadeiras, né? Os nossos irmãos que estão nos vendo em casa não podem ver, porque nós temos só uma câmera aqui, teremos outras, amém? Em nome de Jesus. As cadeiras colocadas, uma longe da outra, todos os irmãos usando máscaras. Quando nós chegamos aqui, nós temos que colocar o álcool gel nas mãos, temos que higienizar os calçados. As cadeiras são limpas depois que os irmãos vão embora. O nosso mundo mudou. É um mundo diferente agora. E naquela época, quando o mundo ainda estava normal, né? Normal, nós dizíamos para nós que nós não orávamos e nós não líamos a Bíblia porque nós não tínhamos o quê? O que nós não tínhamos? Tempo. Nós não tínhamos tempo. É muita correria, é muito cansaço. Agora eu quero perguntar para você que está me ouvindo aqui na igreja e para você que está me ouvindo em casa, se você aproveitou bem todo o tempo que foi disponibilizado a você. Você usou esse tempo para buscar a Deus? Você usou esse tempo para ler a palavra? Você usou esse tempo para orar mais? Você usou esse tempo para meditar na palavra? Ou você gastou esse tempo, incontáveis horas, em nada? Se você gastou esse tempo todo em nada, em coisas fúteis, sem utilidade, que não vão te acrescentar em nada, pelo contrário, algumas coisas vão te causar prejuízo. Então você descobriu que você não orava e você não lia a Bíblia, não era porque você não tinha tempo, era por outros motivos. Não é verdade? É verdade. A verdade é que nós administramos mal o nosso tempo. Nós temos muito tempo agora. Aqueles que não estão trabalhando, que não estão indo para a escola, que ficaram muito tempo em casa, descobriram isso. Então, a sua terra distante, o seu país distante, pode ser a sua televisão. O mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir os prazeres do pecado. Essa pode ser a sua terra distante. A terra distante também é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você, longe de Deus. E a terra distante no início, ela é cheia de encontros, de reencontros, de amigos, de festas, de alegrias, de celebrações. Foi isso que o filho pródigo encontrou lá. Muita festa, muita orgia, muita comemoração. Irmãos, imagine aí tudo que esse menino deve ter feito. Noitadas, mulherada, bebida, tudo que havia disponível naquela época para se fazer, ele fez. Mas no fim, o que sobra depois disso? Um gosto amargo na nossa boca. Toda pessoa que se afastou de Deus e que percorreu esses caminhos de prazeres, de drogas, de bebidas, de noitadas, de mulheres e de tudo mais que há por aí, quando ele chega em casa pela madrugada ou no dia seguinte, que ele coloca a sua cabeça no travesseiro, sabe o que ele sente? Um gosto amargo na boca, um vazio na alma e uma terrível solidão apertando o peito. É ou não é verdade? É verdade. Porque essas coisas não preenchem o vazio do nosso coração. Isso pode até ser empolgante, mas no fim é trágico. A terceira coisa, o terceiro aspecto que nós vemos na história do filho pródigo é a dissolução. E o que é a dissolução? É o ato de dissolver, de desfazer. Então o filho mais novo, ele deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Tudo que ele quis, tudo que ele desejou, ele proporcionou para si mesmo. Ele não se negou nada. Ele tinha dinheiro. E na primeira vez que ele chegou lá numa taberna, num bar, né? E pagou para todo mundo,
ele já estava cheio de amigos, de companheiros que o seguiram para todos os lados. E não foi fácil achar muitas opções, muitas formas de gastar esse dinheiro. E ele foi gastando, e ele foi tirando da sua bolsa. Porém, irmãos, o pecado é uma fraude. Ele promete vida, mas ele paga com a morte. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que o pecado proporciona no fim de tudo? A morte. Ele promete liberdade. O que as pessoas que se afastam da igreja, que saem da casa do Pai, elas dizem: eu quero liberdade, eu quero ser livre, eu quero sair a hora que eu quiser, eu quero voltar a hora que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero andar com quem eu quiser, eu quero experimentar de tudo, eu quero ter liberdade. Só que essa liberdade, no fundo, ela vai se tornar uma prisão terrível. Porque o pecado escraviza. O pecado escraviza o ser humano. O pecado promete felicidade e deixa um imenso vazio na alma da pessoa. E o diabo, ele é um estelionatário. Ele promete a você uma vida cheia de encantos e joga a pessoa no chiqueiro. Porque aquele filho, depois de gastar tudo, então sumiram os amigos de farra. Sumiram as prostitutas, porque a prostituta exige o dinheiro. Se a pessoa não tem o dinheiro, então ele não vai. Não é por amor, não é por amizade, não é por empatia, é por dinheiro mesmo. Os donos de bar não oferecem porque gosta da pessoa, é porque ele paga. Então, quando o dinheiro acabou e aquele jovem não tinha mais nada, ele começou a passar fome. Porque veio uma grande fome sobre aquele país, veio uma situação adversa, como essa que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo um tempo de adversidade. Então aquele jovem começou a passar fome. Eu não sei se alguém aqui já passou fome, eu creio que não. Mas passar fome é uma coisa terrível, é uma coisa difícil. E quem já passou fome diz que a fome dói, ela dói. Ela maltrata, ela rouba as forças. E aquele jovem, ele não teve outra opção a não ser procurar um emprego de cuidador de porcos. Mas veja, ele teria que trabalhar um tempo para poder receber seu primeiro salário, para depois começar a pagar as suas despesas. Mas a fome não espera. A fome não espera você receber seu primeiro salário. Então a narrativa diz que ele olhava para a comida dos porcos. O que era a comida dos porcos? Eram as alfarrobas. A alfarroba é o fruto da árvore que se chama alfarrobeira. É uma vagem bem grande, parece uma vagem, mas ela é bem grandona. Então os proprietários de porcos, eles pegavam aquela vagem, o fruto, e amassavam e davam para os porcos comerem. E o rapaz desejou comer aquilo, mas ele não podia, porque o dono dos porcos não permitia. Então ali naquele universo, naquele momento, aquele rapaz, ele tinha menos valor do que os porcos. Porque o dono dos porcos dava a comida que havia para os porcos, mas não dava para ele. O valor dele foi reduzido a menos do que porcos. E é isso que Satanás quer. Satanás quer reduzir o ser humano a esse nível. Satanás tem uma questão com Deus. Ele quer destruir a obra-prima de Deus, que é a humanidade. Então ele quer levar o ser humano a um nível de pecado tão grande que chegue a esse nível aqui, de destruição, de miséria, de pobreza, de humilhação, de vergonha. Para ele poder chegar para Deus e dizer: olha o que eu fiz com a tua criação. E eu fiz porque ele quis, porque ele escolheu. Ele me escolheu. Satanás tem uma questão com Deus e ele quer destruir o homem. Então esse rapaz caiu na armadilha do diabo. E aqui nesse momento em que nós vemos, ele foi atrás de aventura, de alegria, de felicidade, de liberdade. E onde ele foi parar? No chiqueiro. Valendo menos do que os porcos que comiam aquela comida.
Então aqui ele chega na fase da degradação. O que é degradação? É degeneração moral, depravação. Ele ficou só, com fome, maltrapilho, na lama, cuidando de porcos e sendo tratado pior do que esses animais, porque nem aquela comida dos porcos ele podia comer. O mundo degrada, o pecado degrada. Hoje, pode ser que você que está aqui me ouvindo hoje esteja sendo tentado, esteja sendo levado nesse encanto, nessa armadilha que o inimigo começa a jogar, os pensamentos, as emoções. E talvez você hoje pense assim, você mulher, ou você rapaz, ou seja quem for, você pense assim, não, é só uma olhadinha. Aquela pessoa é casada e está olhando para mim, mas é só uma olhadinha. O que tem? Não tem nada demais. Hoje é só uma olhada, é uma olhadela sensual, mas amanhã é uma vida perdida na impureza, presa no pecado. Tudo começa com algo bem simples, mas ela vai degradando, ela vai depravando, ela vai deteriorando. Hoje é apenas um cigarro, um trago, uma dose, uma cheirada, mas amanhã é uma escravidão cruel, da qual a pessoa não consegue sair. Hoje é apenas uma festa, é uma live na internet. O que tem? É um show, uma madrugada. Mas amanhã o que vai ser? Uma alma vazia, vazia do Espírito Santo, um coração seco, seco da presença de Deus, uma vida totalmente longe do Senhor. Tudo começa com uma olhadinha. Mas aquele rapaz, ele chegou no ponto da decisão. Quando ele se encontra nessa situação de degradação, ele toma uma decisão, porque ele viu que ele estava no fundo do poço. Ele viu que ele estava numa queda livre, irmãos. Ele estava numa queda livre. Ele não parava de cair, ele continuava caindo a níveis mais baixos. E ele tomou a decisão. O relato diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Se ele caiu em si, significa que ele estava fora de si. Ele estava fora de si. Porque é isso que o pecado faz conosco. Ele nos deixa fora de nós mesmos. Ele faz com que a gente perca a razão, a capacidade de ver, de reconhecer o perigo. Ele nos deixa fora de nós mesmos. Aquele jovem estava fora de si. O pecado, ele embrutece, ele anestesia a pessoa. Já parou para pensar porque um homem que ama a esposa, que ama os filhos, que é eterno, que é carinhoso na sua casa, de repente ele conhece alguém lá fora, e ele muda com a esposa, ele muda com os filhos, ele já não ama mais a esposa, ele já não mais se compadece dos filhos, e chega o dia em que aquele homem vai e se separa da esposa, e os filhos agarram nas pernas dele chorando e falam, não vai papai, papai não vai, não nos abandone, não nos deixe. E aquele homem que antes era tão amoroso, ele consegue abandonar a sua esposa, seus filhos, carne da sua carne, sangue do seu sangue e vai embora. Por quê? Porque o pecado embrutece, cega, anestesia, endurece o coração do homem. É por isso que o filho é capaz de desobedecer a mãe e o pai e se torna respondão, desrespeitoso, porque o pecado endureceu seu coração. Mas aquele jovem, na situação em que ele estava, ele tomou a decisão que ele queria parar de cair. E ele se arrepende. Ele põe um ponto final na sua queda livre. Ele fala, chega de cair. E ali, naquele momento de tremenda dor e solidão, vergonha, humilhação, ele decide que é hora de voltar para a casa do pai.
Mas tem um problema. Ele pensou, eu não sou digno de voltar para a casa do pai. Eu gastei a minha herança, eu não tenho direito a mais nada. Se eu voltar, será que meu pai vai me receber? Será que meu irmão vai me receber? Eu não tenho mais direito. Já sei, eu vou voltar para o meu pai e eu vou dizer para ele, não me receba como filho, me receba como um dos seus trabalhadores. Porque no local onde ele estava agora, os trabalhadores não tinham direito a comer a comida dos porcos. Mas lá na casa do pai dele, os trabalhadores comiam com fartura. Tinham alimento sobrando. Então ele diz, se eu não puder ser aceito como filho e eu não mereço, então eu vou pedir que ele me aceite como um dos seus trabalhadores. E com essa esperança no coração ele foi. Ele começou a voltar para casa. Mas pense comigo, ele estava pobre, ele não tinha dinheiro. Ele não estava comendo. Não foi um retorno fácil. Não foi uma volta fácil. Mas eu quero dizer para você que depois da decisão vem a ação. Ele tomou a atitude, ele tomou a ação de sair do lugar onde ele estava. Muitas pessoas apenas decidem, eles veem que eles precisam de tomar uma decisão, mas eles não saem do lugar. Eles desejam de fato se levantar, mas eles não se levantam. Eu quero dizer para você nessa noite, que está me ouvindo aqui e que está me ouvindo em casa, que você não é o que você sente, você é aquilo que você faz. Então não adianta você sentir que você precisa de mudar, você decidir, eu preciso mudar, mas não fazer nada. Você precisa se levantar e começar a andar. Amém? E foi isso que ele fez. Muitas pessoas fracassam porque elas pensam assim, um dia eu vou mudar a minha vida. Um dia eu vou sair do buraco. Um dia eu vou deixar esse vício. Mas elas não fazem isso de fato. Então, levante-se. Levante-se e haja. Comece a andar hoje, amém? Comece a andar hoje em direção ao Pai. E a última fase é a fase do perdão. Aquele jovem começou a andar em direção à casa do pai. E foi uma caminhada difícil, porque ele estava fraco, ele estava sem forças, talvez ele desmaiou pelo caminho, as suas roupas estavam maltrapilhas, fedorentas, rasgadas, ele estava sujo. Mas ele foi. E quando ele ainda estava longe, o pai do outro lado viu aquele filho vindo. Aquela pessoa suja, maltrapilha, cambaleante. Alguém que andava com um andado cambaleante. E ele olha ao longe e pensa, será que é o meu filho amado, a quem eu estou esperando desde o dia em que ele partiu? Aquele filho, ele esperava encontrar o pai, mas ele foi encontrado. Porque o pai nunca deixou de procurar por ele desde o dia em que ele saiu da sua casa. Aquele pai deve ter permanecido naquela estrada, naquele caminho, olhando ao longe, observando o horizonte para ver o dia em que seu filho iria retornar. Aquele pai nunca perdeu a esperança, ele nunca deixou de crer, ele nunca deixou de esperar, dia após dia. O relato aqui não nos diz quanto tempo ele esperou, mas ele permaneceu. Talvez se ele teve a necessidade de se ausentar dali, ele tenha colocado um servo, alguém observando o caminho para avisar para ele. Mas o fato é que quando o filho, maltrapilho, aponta lá longe no caminho, o pai do outro lado o vê. E o pai corre ao seu encontro. E o coração do pai está cheio de alegria, de amor. Irmãos, esse pai aqui é Deus. Esse pai representa Deus. É o amor do nosso Deus. É o coração do nosso pai. Do Deus que nos ama e que nos busca e que nos espera. Aquele pai sai correndo ao encontro do filho. E
E quando eles se aproximam, então o filho começa a dizer aquele discurso que ele ensaiou quando ele estava lá longe: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele consiga terminar o discurso, então o pai o abraça, o toma em seus braços e o beija, chorando muitas vezes. A palavra grega usada aqui nesse texto dá a entender que o pai o beijou muitas vezes, repetidas vezes, porque o coração do pai estava borbulhando de amor pelo filho, compadecido de amor e de ternura por aquele filho. Ele não teve tempo de dizer ao pai: Pai, me considera como um dos teus empregados. Se você olhar no texto, ele não disse essa frase, porque não deu tempo. O pai veio e o abraçou e o envolveu nos seus braços e já chamou o servo e disse para o servo: traga roupas novas. Leve ele para tomar um banho, coloque roupas limpas, roupas novas. Dê comida para ele, coloque uma sandália nos pés. Ele não é meu servo, ele é meu filho. E mandou que fosse preparado o bezerro, o novilho cevado. O novilho cevado era um animal especial que era engordado, tratado, muito bem tratado e guardado para uma ocasião especial. Então, foi mandado imolar esse novilho, para que se fizesse uma comemoração para receber esse filho, que para o pai era tão precioso. Irmãos, que coisa linda. Ele não teve tempo de terminar sua confissão. O pai o presenteou com um anel no dedo e declarou que ele era um homem livre e que ele seria recebido de volta em casa. Então o novilho foi imolado e eles começaram a festejar a volta do filho que estava perdido e morto. E eu quero concluir aqui dizendo para você que Deus tem pressa em nos perdoar. Ele se deleita na misericórdia. Aquele filho encontrou os braços do pai abertos, encontrou a casa do pai preparada. Ele encontrou uma festa na casa do pai, mas também uma festa no céu. Porque essa não é só a história do filho pródigo, é a história do pecador, do filho de Deus que havia se afastado do pai e que agora volta para os braços do pai. E a festa no céu é por causa do seu retorno, como nós vimos nas duas primeiras parábolas. A festa no céu, diante de Deus, os anjos comemoram quando um pecador se arrepende. Então, nós não conhecemos todas as pessoas que estão aqui hoje. E nós não sabemos quem está nos ouvindo pela internet. Mas se você é um filho que se afastou do seu pai, eu quero dizer para você nessa noite: não importa quão longe você tenha ido, não importa o quanto você tenha se afastado de Deus, não importa o que você fez lá fora, haverá uma festa na sua volta. Amém? Haverá uma festa no seu retorno. E se o seu retorno for hoje, a festa vai ser hoje. Não só aqui conosco, que aqui estamos, mas também no céu. É tempo de voltar para a casa do Pai. Amém? Se coloque de pé. É tempo de voltar para a casa do Pai. Se você deu lugar ao inimigo, desejou as coisas do mundo, se você foi lá fora como esse filho foi, se você viveu uma vida semelhante a essa, longe de Deus, mergulhado no pecado, e hoje você quer voltar para o Senhor, você não precisa vir aqui à frente. Nós não podemos colocar um grupo de pessoas aqui na frente. Mas eu quero pedir a você que aí mesmo onde você está, coloque sua mão no seu coração e ore
falando ao Pai que você hoje toma a decisão de voltar para a casa do Pai. E se você necessita que alguém ore com você, porque você estava desviado, longe dos caminhos do Senhor, e hoje você quer reconciliar, levante sua mão. Alguém vai orar com você aí, vai fazer a oração de confissão. E você estará novamente ligado ao Pai que te ama, ao Pai que nunca esqueceu de você, ao Pai que nunca deixou de esperar pelo seu retorno, que esteve olhando no caminho todos os dias, aguardando a sua volta. Você que está em casa, que nos ouve, se você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, para a casa do Pai que te ama, faça essa oração comigo, repita essa oração comigo, e depois deixe um comentário aí, e nós vamos entrar em contato com você, amém? Deixe um comentário no chat. Você tem a opção de se comunicar conosco, fazer um comentário no chat. Nós vamos olhar depois no chat e vamos retornar o seu comentário. Vamos entrar em contato com você. Você quer voltar para a casa do Pai hoje? Hoje é tempo de voltar para a casa do Pai. Amém? Faça essa oração comigo. Diga assim: Pai, eu reconheço que eu pequei. Senhor, eu me iludi com as promessas do mundo. Eu me iludi com as promessas do pecado. Senhor, eu me afastei de Ti. Eu fui para o mundo. Deus, e eu cheguei àquele estado de degradação, de depravação e de destruição. E eu fui, Senhor, como aquele jovem no chiqueiro, sem esperança e sem nada, sem perspectiva de nada. Mas hoje eu quero voltar aos Teus braços, Senhor. Hoje eu quero voltar para Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Deus, eu confesso que eu sou pecador e eu preciso de Ti, Senhor. Preciso do Teu perdão. Preciso de ser justificado. Preciso de ser salvo. Preciso que o Senhor escreva de novo o meu nome no livro da vida. Porque eu quero ser de novo chamado Teu filho. Me aceite, Senhor, em Teus braços. Assim como o Senhor nos mostra na Tua palavra, nos Teus braços de amor. E me retorna, me devolve a posição de filho amado. Senhor, eu volto hoje para os Teus braços. Eu te peço perdão, Senhor, me lava nesta noite com o sangue de Jesus e me torna alva como a neve. Limpo, Senhor, branco, que minhas vestes sejam limpas diante de Ti. Eu aceito, Senhor, as roupas novas. Eu aceito o anel de presente. Senhor, eu aceito as sandálias nos pés. Eu aceito de novo ser chamado Teu filho. Eu volto para Ti nesta noite, Pai. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração nesse momento, você é de novo o filho amado do Pai. Amém? Você é de novo o filho amado e seu Pai te aceita. O seu Pai te aceita. E você está nesse momento nos braços do Pai. Aceito por Ele, amado por Ele, perdoado por Ele. E esse Pai, como nós vimos no início do capítulo, não aceita que ninguém diga nada contra você, porque Ele já te perdoou, Ele já te aceitou. Você é de novo filho amado do seu Pai. O sangue de Jesus te lavou dos seus pecados e você é hoje redimido. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.